convidando você a pensar e raciocinar pela luz de Deus, pela palavra de Deus. Eu quero convidar você agora a pensar. E quero convidar você agora a raciocinar. E fazendo isso pelo princípio da verdade, que é a palavra de Deus. Que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pois a palavra de Deus, ela ilumina o nosso entendimento para ser livre da obscuridade que o diabo, ele obscurece, cegando o entendimento das pessoas para que elas não tenham compreensão daquilo que Deus revela no Evangelho. E a partir de agora, eu vou ler um texto da palavra e quero convidar você a pensar, raciocinar, para a gente trabalhar nesse texto, dentro daquilo que a palavra vai revelar. Olha que revelação gloriosa, que agora você e eu vamos aprender algo importante de Deus para a nossa vida. Diante da mentira que o mundo vive, em nome de verdade de Deus. O mundo vive a mentira como verdade de Deus, que é pregada dentro das religiões. A partir de agora, sua mente vai receber um pouco da iluminação, da luz de Deus, que é a palavra. E eu te convido aqui, a gente ler o que está escrito. Por favor, presta atenção, acompanha comigo aqui o que a palavra nos revela. Vamos edificar a nossa vida de fé em Deus, com o conhecimento e o entendimento daquilo que Ele nos mostra. A verdade que vai prevalecer é essa. E será bem-aventurado quem estiver nela, na verdade de Deus. Olha o que a palavra nos revela. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o que está aqui revelado. Essa verdade que é o que prevalece, não é aquilo que os homens pregam no ambiente, no sistema religioso. O que prevalece, o que importa é isso aqui. Olha o que está escrito aqui, revelado, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Eu quero apenas fazer essa leitura nesse versículo e no versículo que está lá em Romanos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Primeira, eu quero que você entenda uma coisa. Todo mundo diz que é de Deus, virou moda dizer que é de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus é quem conhece os que são dele. E os que são de Deus, não é aqueles que diz que é de Deus, criterizado, principiado, por meio de uma religião, de uma vida religiosa para dizer que é de Deus. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Os que são seus. E todo aquele que é de Deus não compactua, não permanece na iniquidade. O pecado. O pecado não é só beber, roubar, matar, estuprar, adulterar, idolatrar. O pecado é ser guiado por uma doutrina de demônios. O pecado é buscar andar dentro de um entendimento que não é o Evangelho. Porque isso leva o homem à condenação. Doutrinas de demônios, por onde o povo é guiado, instruído, apartado de Deus, vivendo uma vida em vão. Uma vida vã, em vão com Deus. Tem gente que pensa que pecado, não, eu não bebo, não mato, não roubo, eu não tenho pecado. Eu sou santo, sou de Deus, porque eu vivo na religião, vou para a igreja, não mato, não roubo, participo do trabalho, da cerimônia, das atividades, das caridades da igreja e sou religioso, sou de Deus. A Bíblia não testifica quem é de Deus por esse meio princípio. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E todo aquele que é de Deus se aparta da iniquidade. Isso está falando num termo geral, diante de tudo aquilo que é contrário à palavra. Tem gente que não bebe, não rouba, não mata, não fuma, mas a mente dele está pervertida.
ele vive na iniquidade. Ele continua perdido de Deus. O entendimento dele ainda está na obscuridade, cego por Satanás. Ele vive uma prática formal de vida religiosa, não é? De atividade neste mundo, com práticas do bem, aos olhos dos homens, mas o entendimento dele dentro da doutrina, dentro dos princípios e valores que ele está vivendo, sendo instruído e guardando como verdade de Deus na sua vida, faz ele ir para o inferno. Tira ele da comunhão com Deus e impede ele de alcançar a vida com Deus. A doutrina que ele está seguindo. Com toda a obra de caridade, com toda a bondade, com toda a justiça e santidade que ele viva na religião. Mas o entendimento corrompido dos princípios daquilo que foi revelado por Deus para a gente encontrar o caminho com ele, que é o Evangelho, leva o homem a se perder de Deus. E eu acho interessante que Paulo diz que se a gente não tiver no Evangelho, não pode ser salvo. 1 Coríntios 15, 2. Eu não vejo nem Paulo nem Jesus colocando o meio, o princípio da salvação, ou para o homem encontrar Deus e ser de Deus, dentro ou por meio de nenhuma religião ou igreja. Mas vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Esse fundamento de Deus é Cristo, onde temos que estar alicerçado e estabelecido nele. Aí vai continuar dizendo: tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Primeiro, que selo é esse que Paulo fala? O selo que Paulo fala, que nós devemos ter, para que Deus veja que somos dele, é esse selo aqui, que está aqui revelado em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis, o quê? Selado. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ver também Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 12. Em que também vós estáis, depois que ouviste a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. O selo de Deus é o Espírito Santo. É isso que garante o homem ser de Deus. É isso que faz Deus contemplar os que são deles na terra. Os que são dele aqui na terra. É o selo. É quem está selado. Então a gente vê que em canto nenhum a Bíblia vai dar nenhum respaldo, nem falar para ninguém que a identificação de alguém que é de Deus é uma religião, é uma vida religiosa, é usos e costumes, é comportamento religioso. Porque Deus, o próprio Deus, conhece os que são dele. E os que são dele estão no fundamento firme que ele mesmo colocou. Esse fundamento, Paulo vai dizer aqui, escrevendo aos Efésios, na sua segunda carta, Paulo vai mostrar esse fundamento. Vamos lá. Vamos ver o fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Tanto os apóstolos como os profetas não levaram ninguém a estar fundado numa vida com Deus dentro de nenhuma igreja ou religião. Era Cristo quem eles pregavam e anunciavam. Os apóstolos e os profetas. Eles não pregavam para ninguém estar dentro de igreja como centro da vida com Deus. Como fundamento e meio de ser de Deus. Vamos aprender mais com as Escrituras. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O edifício somos nós, bem ajustado nele, com a vida perseverando exclusivamente com prudência nele, para templo santo do Senhor. Olha o que diz o versículo 22. No qual também vós, juntamente sois
edificados para a morada de Deus em espírito. Então, esse alicerce, esse fundamento é Cristo, não é uma igreja, uma religião. Aonde nós estamos nele edificado, e ao mesmo tempo que estamos edificados em Cristo, nós somos feitos templo e morada de Deus em espírito. Então, em canto nenhum você vai ver a Bíblia dizer que a casa de Deus é alguma igreja, ou evangélica, ou católica, ou qualquer outra. Que o templo de Deus é alguma igreja, ou evangélica, ou católica, ou qualquer outra. Em canto nenhum os apóstolos ensinaram isso. Mas, irmão, então de onde vem esse ensino? Do diabo, usando os homens mentirosos, que falsificam a palavra de Deus. Mas o ensino que eu quero te mostrar ainda, dentro desse momento maravilhoso de instrução que a gente está tendo aqui agora, pela graça de Deus, o que eu quero que você veja é muito mais importante do que isso que é importante que eu já estou te falando. Porque toda a palavra de Deus, cada dia mais, é importante para a nossa vida e o nosso viver, edificando nossa fé em Deus, pela palavra, aprendendo, sendo instruído, sendo formado e orientado pela palavra. Não isso que vocês estão aprendendo aí pelos homens dentro das religiões, que casa de Deus é a igreja, que tem que estar lá servindo, sacrificando, sendo devoto, consagrando e vivendo uma vida escrava, alienada, centralizada dentro dos ambientes, com a mente cauterizada na mentira do diabo, pregada pelos homens lá que estão pervertendo a verdade do Evangelho de Cristo. O fundamento da nossa vida de fé com Deus é Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos morada de Deus em espírito, onde Ele habita em nós, pelo Espírito Santo. O sinal de quem é de Deus não é uma vida de igreja, não é um estilo de roupa de igreja, não é uma formalidade de vida de igreja. O sinal de quem é de Deus é o Espírito Santo. O selo que garante o homem como propriedade, povo de Deus, para herdar a vida eterna, não é uma carteira de membro da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Presbiteriana, nem da Adventista, nem da Congregação Cristã do Brasil, nem da Deus é Amor, nem da Universal, de nenhuma igreja ou religião. O selo de Deus que garante o homem propriedade de Deus é o Espírito Santo. Aleluias. Agora eu quero convidar você para ver o que está revelado aqui na carta de Paulo aos Romanos. Isso é muito importante você ter o conhecimento, irmão. É muito importante você ter esse conhecimento. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Olha o que está revelado no versículo 9. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Dizer que é de Deus, o mundo diz, é moda. Eu sou de Deus, sou homem de Deus. Mas a Bíblia vai identificar e mostrar qual é o sinal de quem é de Deus, por onde o próprio Deus vai ver e conhecer quem é os dele que está na terra. É aquele que está selado pelo Espírito Santo. Esse é o que é de Deus. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma igreja. Ser de Deus é estar selado pelo Espírito Santo. E eu acho interessante que Paulo vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E por que nós precisamos do Espírito Santo em nós? Porque, primeiro, é pelo Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, ninguém reconhece o senhorio de Cristo na sua vida para se submeter a Ele, se não for pelo Espírito Santo. Terceiro, é o Espírito Santo que me torna filho de Deus. Não por criação, mas por fé em Jesus. Eu me torno filho de Deus para alcançar a promessa. É o que está escrito lá. João capítulo 1, versículo 12. Romanos 14, 17. Nós somos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Romanos 8, aliás. Olha o que diz aqui em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Filho de Deus não é quem diz que é filho de Deus para a eternidade, não. Toda a humanidade é criatura. É criada por Deus. Agora, filho de Deus, para herdar com ele a vida eterna, está na promessa da eternidade com ele, só os que crêem em Jesus, que estão guiados, selados com o Espírito Santo, que faz o homem ser propriedade de Deus. São esses que Jesus vem buscar. Não é quem está batizado em nenhuma igreja religiosa ou de nenhuma religião com carteira de membro da Assembleia, da Batista, da Igreja Católica, a Igreja de Mórmon, porque a Igreja de Cristo que ele vem buscar não é uma denominação onde tem pessoas ali confiando que é de Deus dentro delas. A Igreja de Cristo que ele vem buscar são os filhos de Deus, aqueles que estão como propriedade de Deus, selado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo não se recebe nessas feiras de poder que dizem que é o Espírito de Deus, dando bênção, dando unção, dando vitória, fazendo isso, fazendo aquilo, nesses comércios religiosos dentro da igreja. O Espírito Santo, o homem só recebe quando ele crê em Jesus, pela mensagem do Evangelho. Vou repetir novamente. O Espírito Santo de Deus, que é o selo, a garantia que o homem foi perdoado dos seus pecados, que o homem passou a comunhão com Deus, que o homem saiu da morte, saiu do juízo, agora está na comunhão com Deus, na promessa para a vida eterna. Quem garante isso é o selo de Deus, quando o homem crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo para estar na graça de Deus. É o que diz a palavra de Deus, João 7, 37 ao 39. Aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso fala do Espírito Santo, que vai receber aqueles que creem em Jesus. É o que a palavra revela. Não é na esquina da igreja A, B ou C. Não é nos cultos comercial de igreja que você recebe o Espírito Santo. Agora, por quê? Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Por quê? Todos os que não têm o Espírito de Deus estão escravizados por Satanás ainda. Para o homem ser liberto, ele precisa crer em Cristo para receber o Espírito Santo, para que ele seja liberto e agora torne-se uma nova criatura em Cristo, voltando à comunhão com Deus para a promessa da vida eterna. Isso é em Cristo, como está escrito lá, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vamos ver se é isso mesmo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que está revelado aqui sobre isso que eu estou aqui ministrando dentro da palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então toda a condenação do homem, toda a vida maldita do homem, toda a ira de Deus sobre a vida do homem, quando ele crê em Jesus, tudo agora se faz novo. Ele agora passa a ter comunhão, vida com Deus, aprovado com Deus, na promessa, aleluias, da vida eterna com Deus quando deste mundo sair. Isso por Cristo. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O homem só recebe o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, quando ele crê em Jesus Cristo. Até para o homem crer em Jesus, quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. Agora é o homem que tem que se converter. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E mostra Jesus como meio de salvação. Agora quem tem que crer e se converter, se arrepender, é o homem que é convencido pelo Espírito Santo. Tem gente que quer fazer um papel que Deus não faz. Tem pessoas que querem converter os outros. Não é você que converte. Nem Deus converte ninguém a ele. Ele convence para o homem se converter. Mas tem gente aí que acha que é mais do que Deus. Eu vou converter fulano, eu vou converter fulano. Nossa missão como pregador é pregar, é semear. Agora quem vai receber a terra, a semente, a terra que vai receber a semente, a responsabilidade é dela, de crer ou não. Se crer vai ser salvo. Se não crer, permanece condenado. Então, a importância do Espírito Santo é essa, porque Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade. Eu preciso ter o Espírito Santo de Deus
para que a minha vida seja guiada por Deus, em Deus, na direção de Deus, pela palavra. E o Espírito Santo não guia ninguém fora da doutrina de Cristo, fora da palavra. O Espírito Santo de Deus não guia ninguém fora da doutrina de Cristo. É aí que eu quero te levar a outra observação, para tu conhecer algo muito importante que pode agora atingir você. Isso que eu vou falar aqui agora pode atingir você. E se você for humilde, sensível, analise o que você vai ouvir, examine-se a vós mesmo, tá? Faça como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, segunda carta 13, 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado. Quantos estão reprovados aí, achando que estão na fé em Deus? Por quê? Porque não são prudentes a examinar a doutrina, cuidar da sua vida na doutrina. Não são prudentes para estar no Evangelho. Ninguém pode ser salvo se não tiver pelo Evangelho, tá? Não é por igrejas evangélicas. Salvação é andar uma vida de fé com Deus pelo entendimento do Evangelho. Não é viver uma vida de dogmas, de crença dentro de igreja evangélica. Está entendendo isso? E Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Se vocês não tiverem nesse evangelho que eu vos tenho pregado, vocês não podem se salvar. Não adianta, vão crer e vão em Deus, em Jesus. Crer em Jesus e não se submeter à doutrina dele, não estar guiado com o entendimento no evangelho, é uma fé vã. Escute agora o que eu vou falar aqui, que isso pode atingir você. A Bíblia vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Isso está aqui revelado. Romanos 8, 9. E Jesus vai dizer que o Espírito Santo de Deus que está em nós, é Ele que nos guia em toda a verdade. João 16, 13 e 14, Jesus falou isso. É o Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade. Então, hoje virou moda todo mundo dizer que é de Deus. Católicos, evangélicos, espíritas, budista, ladrão, assassino, macumbeiro, traficante, bom, ruim, todo mundo diz que é de Deus. Ninguém vai dizer que é do diabo, irmão. Mas vamos lá. Só que Jesus, foi Jesus quem disse isso. O guia da minha vida espiritual de fé com Deus é Jesus. O mestre, o pastor que me guia é Jesus. A palavra, a doutrina que eu sigo e me submeto é a de Jesus. Não é a de pastor de igreja nenhuma. Então eu quero convidar a sua atenção. O que eu estou pregando aqui é o que Jesus ensinou. Vamos lá. João, para conferir, para você buscar conhecer aí. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. João 16, 13 e 14. Jesus vai dizer que o Espírito Santo é quem vai nos guiar e ele vai glorificar Cristo, a Jesus. Ele vai levar o homem a estar dirigido a Cristo. A pergunta é: todos dizem que são de Deus, mas os que são de Deus, pois não, senhora? Olá, boa tarde. A gente vai lá no quadrinho no 1402. Pode subir. Seu nome é? Tainá. Ok. Escuta aí, eu vou continuar aqui. Pode puxar. Vamos lá, escuta aí. Todos dizem que são de Deus. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante, que vai trabalhar no seu entendimento. Tainá. Tá aí. Os católicos dizem que são de Deus. Concorda comigo? Beleza. Os evangélicos dizem que são de Deus. Concorda comigo? Beleza. Os mormons dizem que são de Deus. Dizem ou não? Concorda comigo? Beleza. Os espíritas dizem que são de quem? Do diabo ou de Deus? Dizem que são de Deus. Concorda comigo? Todos os religiosos e todas as pessoas dizem que são de Deus. Concorda comigo? Dizem ou não? Dizem. Agora escuta aí, presta atenção no que eu quero que tu entenda. Jesus vai dizer assim:
quando o Espírito da verdade vier, porque enquanto Jesus estava cumprindo, executando a obra da salvação, para consumar a exigência de Deus para o homem ter oportunidade para ser salvo, o Espírito de Deus ainda não estava na terra, selando os homens como propriedade dele. Isso só foi acontecer com a morte de Cristo, quando ele completa e realiza, consumando a obra do Calvário, findando a dispensação da velha aliança, estabelecendo a nova aliança para o homem chegar a Deus através do sacrifício de Cristo. A partir daí, quando Jesus vai ao céu, ele diz: eu enviarei um Consolador, não vou deixar vocês órfãos. Vocês continuam sendo guiados por mim. Agora, não mais na pessoa física. Jesus está entre nós na pessoa divina, na sua onisciência, onipresença e onipotência. É Deus em nós pelo Espírito Santo dele. Que o Espírito Santo é Deus em nós. Então Jesus, ele agora sobe para tomar a sua glória de volta, que ele deixou para vir ao mundo, se fazendo homem. E quando ele cumpre, executa, consuma a obra da redenção para o homem pecador encontrar salvação, ele volta para a sua glória. E agora vem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa revelada nas Escrituras, que é Deus único, singular, distinto em três pessoas. Então o Espírito Santo vem e agora habita em todos aqueles que creram em Jesus, que reconciliaram-se com Deus por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. É selado pelo Espírito Santo. E Jesus vai dizer: é esse Espírito que vai nos guiar em toda a verdade. E quem está selado com ele, esse é de Deus. E quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só guia o povo de Deus pela única direção, caminho. É a palavra, é por Cristo, é na doutrina de Cristo, é na palavra de Cristo. O Espírito Santo de Deus não guia ninguém por nenhum outros valores e princípios, a não ser do Evangelho da palavra de Cristo. Agora a pergunta é: todos dizem que são de Deus. Agora eu pergunto: a doutrina que os católicos estão vivendo na sua vida como princípios e valores para a vida com Deus e estão praticando e seguindo, é a doutrina de Cristo? Eu quero que você me responda. Jesus ensinou esses princípios e valores de vida com Deus, que o povo vive dentro das igrejas católicas, para o povo praticar como se fosse de Deus. Jesus ensinou essa doutrina que é pregada no sistema católico romano? Não. Então você acha que é o Espírito Santo que está lá dentro, fazendo o povo se prostrar diante de imagem, levando o povo a invocar outro nome? Você acha que é o Espírito Santo que está lá no sistema católico romano, guiando esse povo a acreditar em rosário, terço, escapulário como meio de graça de vida com Deus? Vocês acham que é o Espírito Santo levando esse povo que está dentro do sistema católico romano, os discípulos do catolicismo romano, a acreditar e confiar na sua salvação por meio de uma igreja, de uma instituição religiosa de Roma? Então aí você vê que aí não tem o Espírito de Deus ali. Logo, isso diz que eles não são de Deus. A palavra revela isso. Os católicos não são de Deus, não estão na direção de Deus. Estão perdidos. Mas não é só os católicos, não. Eu não estou aqui para defender católico, ou evangélico, ou espírita, ou nenhuma religião. Eu estou aqui para condenar o erro e pregar a verdade do Evangelho. Vamos agora falar do sistema religioso católico romano. Católico romano não, perdão, já falei. Do sistema religioso evangélico. Jesus vai dizer que o Espírito Santo ele nos guiará em toda a verdade e nos levará a glorificar o próprio Jesus. Dentro do sistema religioso evangélico, o que eles estão vivendo, praticando e entendendo, sendo formado lá, é a doutrina de Cristo? É não. O Espírito Santo não vai guiar ninguém ao entendimento de que Deus se encontra dentro da igreja. O Espírito Santo não vai levar ninguém a estar submisso a uma fé sem questionar diante de um líder religioso como autoridade espiritual de Deus para o povo. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar que a autoridade para a nossa vida é Cristo, a palavra dele. Não é nenhum líder religioso.
Vocês acham que a doutrina que os discípulos do sistema religioso evangélico estão vivendo, praticando e seguindo é a doutrina de Cristo? É não. O Espírito Santo não vai guiar ninguém a buscar vida, vitória, libertação, bênção, através de campanha, de pacto, de voto, de marcha, de vitória, disso, daquilo, outro. É aí que a gente vê que esse povo está perdido, irmão. Adorando a Deus em vão, seguindo preceitos de homens e não de Deus. Vocês acham que o Espírito Santo de Deus vai colocar a confiança de alguém de salvação dentro de dadismo, dentro de guardar sábado, dentro de ser batizado num ritual feito pelo homem de igreja, dentro de estar dentro de cerimônia, de prática, de obrigação de igreja, para que ele tenha certeza e a confiança de que ele é de Deus e é salvo por meio de alguma instituição igreja, de algum ritual cerimonial, sacrifício, credo, dogmas, crença de igreja? Quando a pessoa está dentro desse entendimento é porque ela não está guiada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. É aquilo que está aqui sem se apostatar, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É andar com uma vida prudente naquilo que a palavra mostra, não naquilo que os homens mostram dizendo que a palavra está mostrando. Jesus vai dizer: quando o Espírito da verdade vier, isso falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Vocês acham que o Espírito Santo está guiando os testemunhos de Jeová dentro do salão do reino? Nas doutrinas formuladas por Charles Tasso Russo, que nega o próprio Jesus? Vocês acham que o Espírito Santo vai levar alguém a criar uma doutrina que negue a deidade de Cristo? Que negue o louvor e a adoração a Cristo? Vocês acham que é o Espírito Santo que está guiando aquele povo lá que nem acredita que o Espírito Santo é Deus, é um ser real? Vocês acham que o Espírito Santo está guiando os testemunhos de Jeová, levando eles a acreditar que o Espírito Santo não é Deus, não é um ser real, é uma força ativa com uma energia? Estão perdidos lá, irmão, sem Deus, guiado por espíritos enganadores, doutrina de demônios. Vocês acham que o Espírito Santo está guiando os mormons dentro de uma igreja de mormon? Doutrina trazida por um espírito, por um anjo, que diz que é a doutrina para a salvação. Vocês acham que o Espírito Santo vai negar a verdade do Evangelho para levar o povo a acreditar no livro de Mormon? Vocês acham que aquele povo que está dentro das igrejas de Mormon está sendo guiado pelo Espírito Santo? Porque quem é de Deus é quem está guiado pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. E o Espírito Santo não vai guiar ninguém dentro de doutrina de igreja nenhuma, de pastor nenhum, de crença de igreja, de dogmas de igreja, de valores e princípios de religião nenhuma. O Espírito Santo vai nos guiar, nos dirigir unicamente, exclusivamente na doutrina de Cristo. É por isso que o apóstolo João vai dizer com toda a propriedade: se alguém prevarir que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus, não receba, porque ele não é de Deus, não tem o Espírito Santo e está sendo usado pelo diabo, dizendo que é homem de Deus. É importante ou não é você parar para entender isso? É a palavra que revela. Eu sou apenas pregador daquilo que está revelado. Eu comunico o que está revelado. Eu levo ao conhecimento de todos o que a palavra revela. É isso que o pregador tem que fazer, o verdadeiro pregador que está na verdade. Pregar a verdade do Evangelho. Está entendendo, irmãos? E aí, seu Ila? Vem, ele garantiu. Falha não. Oh. Mesmo que ele venha de um pé só, mas tem que vir. Tá ok. Tá lá ainda. Tá ok, seu Ila? Estão entendendo, irmãos? Então eu deixo para vocês esse momento de reflexão, esse momento de esclarecimento. Eu deixo para vocês analisar o que vocês ouviram agora, se vocês quiserem. Também, se não quiserem, pode ignorar. O próprio Jesus vai dizer assim: se alguém não crê em mim e não ouve as minhas palavras, eu não condeno, eu não julgo. Porque o julgamento vai ser principiado pela palavra. É a palavra que vai julgar o homem naquele grande dia, quando ele sair daqui para a eternidade. E eu acho interessante que o próprio Paulo vai dizer assim: serão condenados e julgados
todos os que não creram na verdade para se salvarem. Então eu peço a você que analise, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Analise o que agora foi ministrado aqui para vocês, porque dizer que é de Deus todo mundo diz, irmão. Mas não é dizer que é de Deus que é. Não se preocupe em fazer alguém ver que você é de Deus. É o próprio Deus que conhece se você é dele ou não. Porque é diante dele que você vai estar. Se preocupe com a sua vida verdadeira diante de Deus. E para você ser de Deus, não é se filiar a nenhuma igreja, instituição religiosa, evangélica, católica, mórmon. Eu faço questão de citar os nomes das instituições para que você saiba que nenhuma delas, são milhares e milhões de religião, e todas elas se colocam como a verdadeira de Deus, como a detentora da verdade, onde Deus está exclusivo, restrito dentro delas. Privatizaram Deus dentro de religião, e você só pode encontrar e ter vida com Deus dentro de religião. Olha o que o diabo faz, irmão. Deturpando a verdade do Evangelho, que mostra que Jesus veio a nós para que estejamos em Deus por meio de Cristo, não por meio de igreja. Onde a mensagem do diabo é vá para a igreja buscar a Deus. A mensagem de Deus é creiam em Jesus para estar em Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ele, ao Pai, senão por Cristo, não é por igreja. Macumbeiro diz que é de Deus, mas as práticas de entendimento espiritual que os macumbeiros vivem, mostra que é operação de Satanás. As práticas, o entendimento, os valores e os princípios espirituais que os espíritas vivem e praticam como de Deus, mostra que estão guiados por Satanás. As práticas e os princípios espirituais de fé em Deus que vivem os católicos, os evangélicos, os espíritas, os budistas, os mormons, os testemunhos de Jeová, mostra que eles estão guiados por outra doutrina, espíritos enganadores, doutrina de demônios, porque as práticas e os princípios e valores de fé que os religiosos vivem não é a doutrina de Cristo. Não é por onde o Espírito Santo nos guia. Que você entenda isso. Examine a sua fé. Examine os princípios e valores que você está recebendo para viver, guardar, ser zeloso, praticar, se dedicar, consagrar e devotar sua vida como se fosse a Deus. Examine os princípios de fé. Se não tiver dentro dos princípios do Evangelho, você está com a vida de fé, sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, perdido de Deus. Porque você precisa ter a iluminação no seu entendimento. E essa iluminação é pelo Evangelho, que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Você precisa conhecer a verdade do Evangelho para ser liberto deste caminho de maldição enquanto ainda há tempo. Arrependei-vos e convertei-vos desse caminho mentiroso de Deus que vocês estão vivendo, achando, acreditando que são de Deus, estão indo para a salvação. Estão perdidos porque a direção que vocês estão seguindo, o caminho e o lugar que vocês estão, não é guiado nem dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não leva ninguém a nenhuma igreja ou religião, leva a Cristo. O Espírito Santo não guia ninguém de doutrina e valores e tradição de igreja ou de religião. Guia na doutrina de Cristo. O Espírito Santo não leva ninguém a glorificar a nenhum outro ser, ambiente, homem, instituição. Leva-nos a glorificar e se gloriar em Cristo. Aonde eu me glorieio é em Cristo. Não é na minha religião, não é na minha prática religiosa, não é na minha devoção, não é na minha forma de vestir, de comer, de beber, que a religião me leva a escravizado a praticar. Eu me glorio em Cristo, que é por onde eu sou salvo. É o alicerce, é o fundamento. É aonde está garantida a minha esperança de salvação, de vida com Deus. É Jesus, é Jesus. E essa garantia, essa alegria, quem me dá é o Espírito Santo de Deus que está em mim, me selando como propriedade de Deus, guardado para o dia da redenção, quando Jesus vier buscar o seu povo, igreja. Amém? Deus abençoe, que você entenda esse momento de esclarecimento, de instrução que você recebeu agora. Meu irmão, é muito sério. Volta a tua mente para a palavra. Não deixa a tua mente ficar cega, cauterizada, alienada, guiada pela doutrina dos homens dentro de religião. Volta-te para aqui, para a palavra. Vai buscar aprender de Cristo.
vai conhecer o que o Evangelho ensina e colocar a tua vida guiada, instruída, dirigida para uma vida com Deus na doutrina de Cristo. É por onde o Espírito Santo de Deus nos guia. Amém?